Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui em mais um Domingão com Ações. Hoje é dia 27 de julho de 2025. Eu vou trazer aqui para vocês as principais ações de destaque dentro do índice Bovespa, as principais ações também de destaque lá do mercado americano, ações que estão mexendo ali com o seu preço, né, trazendo talvez uma oportunidade, seja de compra, seja uma oportunidade de venda. Nós também iremos passar pelas principais notícias que acabaram aí abalando os mercados, principalmente na semana passada, que foi uma semana um pouquinho mais difícil dentro do mercado financeiro. A gente está vendo um volume decrescente dentro da nossa bolsa, tá? Isso está alinhado também por conta da decisão de taxa de juros que vai vir agora, né? Aqui nessa semana aqui no Brasil. É uma semana importante porque a gente tem na agenda dos mercados não só as decisões ali do Fed, que é o Banco Central americano, como também temos a decisão do Copom, que é aqui do mercado brasileiro, né, o Comitê de Política Monetária. Nesse momento é esperado que não tenha alteração da taxa de juros para essa semana e os juros mantêm o seu patamar de 15%. Porém, o que a gente quer entender ali é quando o Copom divulgar o seu relatório de política monetária, o que ele vai dizer com relação à questão das tarifas, né? Então, o mais importante ali a acompanhar durante essa semana é como que vai se desmembrar essa questão da política de tarifas dos Estados Unidos envolvendo o Brasil, que está na casa dos 50%. E agora a gente está com o relógio, né, contra a gente, porque sexta-feira, se não tiver nenhum entendimento por parte dos Estados Unidos, essa tarifa vai ser colocada e isso vai prejudicar demais aqui o nosso mercado. Então, é uma semana extremamente importante. E, ao mesmo tempo, tá, o próprio Planalto aqui no Brasil, ele já não vê como saída a questão de não termos essa tarifa de 50%, uma vez que essas tarifas elas foram anunciadas por meio de uma carta para o Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, e isso aí acabou destravando uma guerra política, né? Então, as tarifas elas não estão ali por conta econômica que a nossa exportação aqui do Brasil poderia estar deixando os Estados Unidos numa situação de déficit. Não é isso que acontece, muito pelo contrário. A balança comercial com os Estados Unidos para os Estados Unidos ela é superavitária. Então a gente está vendo que o que está vindo dentro dessas tarifas é uma questão aí política. Então o Planalto não está vendo uma saída aí com essa questão dos 50% de tarifas para o Brasil. Além disso, nós temos também que acompanhar como que vai desenrolar as tarifas com a União Europeia, que nesse momento estão na casa de 30%, mas que eles estão vendo uma perspectiva de chegar a 15% até o dia 1º de agosto. Então deve ser uma semana bastante turbulenta dentro dos mercados nesse sentido. Nós estamos vendo que os investidores eles estão afastados do mercado. O volume, né, financeiro na B3 ele começou num patamar durante a semana passada e ele foi caindo. Na sexta-feira, se eu não me engano, o volume chegou só a 13 bilhões. A média de volume da Bolsa é na faixa de 23. Então, isso está trazendo muito pé atrás com relação aos investidores que não querem colocar ali seu dinheiro a risco sem saber o que vai acontecer dentro da nossa economia. Então, vamos apresentar aqui a tela junto com vocês nesse momento, tá? Para a gente ver como é que está a situação aí do nosso mercado, tá, pessoal? Então, vamos lá. Compartilhando a tela aqui junto com vocês, nós temos aqui o índice Ibovespa. Então, na semana passada, eu já tinha comentado com vocês aqui no Domingão com Ações que a gente poderia ter um movimento dentro do índice que poderia trazer aí uma tendência negativa, né? E isso está se confirmando, né? Na medida que a gente não tem um andar sobre a questão das tarifas nos Estados Unidos, isso está se confirmando e eu vejo que o índice Bovespa, nesse momento, ele está bem pertinho de perder um importante suporte. Inclusive, na semana passada, né, alguns especialistas dentro do mercado já disseram ver o índice Bovespa para essa semana na faixa de seus 130 mil pontos, já que as tarifas provavelmente não irão para frente ali num acordo, né? Então, a gente pode projetar. Como que eu fiz essa projeção aqui dentro do índice Bovespa? Eu peguei o último topo, que foi um topo frustrado, e encontrei o fundo anterior.
como aqui era, né, um canal de alta, né? Então você tem um canal de alta dentro do mercado, uma vez que esse canal é perdido, você pode traçar o Fibo reverso. E aí o Fibo reverso, ele traz alvos para a gente na faixa dos 132.300, 130 e 200. Além disso, a gente tem a média móvel de 200 períodos. A média móvel de 200 períodos, ela é uma média de localização dentro do mercado, ela é uma média de dispersão de preço. Ou seja, os preços tendem a trabalhar sempre circulando pela média de 200. Então, seja em alguns momentos mais afastado em território superior ou mais afastado em território inferior. E nesse momento, a gente está vendo esse regresso para voltar na média móvel de 200, sendo ela uma média de dispersão dentro do mercado financeiro. Entre as principais ações, né, então eu separei aqui para trazer para vocês. Então vamos lá. As ações da B3, ela chama a minha atenção nesse momento para um contexto de pivô de baixa. Então a gente está vendo aqui a média móvel de 9 já apontando para baixo, 50 para baixo, 20 para baixo. Ela está fazendo esse pivô e também perdeu o canal. Então eu fiz a mesma projeção igual para o índice. Peguei o topo anterior junto com esse fundo anterior e fiz o Fibo reverso. A gente encontra alvo na faixa de 12,30 e 11,77, mas para isso ela tem que perder essa região de suporte a 12,95. Então é uma semana importante para acompanhar como que vai desenvolver essa ação da B3. Outra ação chamando a minha atenção dentro do mercado são as ações da Assaí, que a gente já passou no domingão passado. Ela tinha feito uma bandeira, ela está continuando essa movimentação, fazendo halt aqui pela média móvel de 9, inclusive, né, o que eu comentei com os alunos que estão vendidos dentro desse papel, protege esse papel aqui no cutucada da média móvel de 9, e o alvo fica ali na faixa dos seus 8,88. Outro papel também chamando a nossa atenção, Banco do Brasil. Banco do Brasil também chama a atenção de baixa, né? Então ela não conseguiu segurar ali na parte dos seus R$ 21, então estamos projetando um alvo agora na faixa de 19,49. Ela deve continuar essa movimentação negativa. O OBV também ficou bem negativo aqui, fazendo esse advanced breakdown. Não mostra aí, por enquanto, né, uma força compradora dentro do papel. Outro papel também, Bradesco, né? Então, Bradesco também chama atenção de baixa dentro do mercado. Depois de ter feito todo esse movimento positivo, Bradesco virou, fez o que eu chamo de afastamento superior, que é quando você tem um pivô alinhado da média móvel de 20 na região de afastamento, né, da média móvel de 200 períodos, uma região afastada, como é no topo, afastamento superior, fez o pivô de baixa, agora já perdeu também a média móvel de 50, então esperando ela por esses alvos, 15,35 e 15,01 dentro das ações do Bradesco, tá? Então, uma tensão negativa. BBSE, mesma situação dentro do mercado. Ela chama atenção de continuação. Na sexta-feira, ela bateu ali no alvo, que era 33,55, alvo projetado da frustração do topo. Próximo alvo, caso o papel venha perder essa semana essa região de preço, estou projetando ali na faixa dos 32,39. E o OBV também tem o Advanced Breakdown, né? Então a gente tem muito mais volume vendedor dentro da BBSE do que volume comprador. Outro papel também, BPAC. BPAC também chama atenção de baixa, né? Inclusive, para quem está chegando no canal aqui agora, você vai ver esse guarda-chuvinha. Esse guarda-chuvinha que eu coloco aqui é quando o papel está no início de uma virada de tendência, ainda não está tão certa essa virada, e o OBV ainda não está 100%. Agora o OBV fez o Advanced Breakdown, então isso está mostrando uma tendência de correção para as ações da BPAC, com alvo ali na faixa dos 37,81 aproximadamente. Então, papel virando, né? E aí, com isso, a gente vai vendo que o setor financeiro dentro do Brasil, ele como um todo está virando. As ações do Itaú, elas também estão querendo fazer um pivô de baixa. Ainda não perdeu esse suporte importante, 34,49. Mas caso venha a perder essa região, a gente tem aí o setor financeiro como um todo aqui no Brasil virando dentro do mercado. E o índice do setor financeiro acompanhando essa virada de preço. E nós colocamos um alvo aqui para o índice do setor financeiro a 14 mil pontos ali, aonde a gente está vendo que o mercado está querendo buscar essa correção, né? Então a gente perdeu um importante movimento durante esse ano de 2025, estávamos trabalhando numa tendência de alta e agora a tendência de alta ainda é primária, mas a tendência secundária dentro do mercado, que é dada pela média móvel de 50 períodos, que é essa média mais em azul claro,
e depois a gente tem a tendência terciária, que é essa média móvel mais em azul escuro, elas já são de baixa, né? Então a gente tem a tendência primária de alta, tendência secundária e terciária de baixa. E falando em tendência secundária, terciária, tendência primária, eu estou preparando para vocês que estão acompanhando aqui o canal, tá? E para que vocês que me acompanham aí nas redes sociais, um curso 100% gratuito. É isso mesmo, é 100% gratuito. Não é aquele curso que você vai lá, você vai fazer o curso, aí vai chegar lá no final, compre agora aqui, né, o restante, né, ou compre agora aqui o curso. Não, ele vai ser 100% gratuito, tá? Então, vou estar desenvolvendo aqui um super evento junto com vocês. Estou criando um material, é um material interativo, tá? Então, vai ser totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver dentro do mercado. Então, vai ser um curso interativo para vocês poderem interagir também dentro do curso e também de aprendizado para quem está querendo aprender aí do zero, análise técnica, como investir na bolsa, swing trade, enfim. Então, em breve, eu vou estar apresentando mais detalhes para vocês, né? Eu estou preparando esse material. A minha ideia é chegar com esse material ali para setembro. Então, provavelmente em setembro, eu vou estar fazendo ali a Semana do Trader, um curso 100% gratuito para vocês que estão acompanhando aqui. E para isso, né, deixem o like aqui para mim, por favor. Né, é super importante o seu like e também verificar se você está inscrito aqui no meu canal, tá certo? Então verifique a sua inscrição para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E se você gosta também desse conteúdo, também indique aí para os seus amigos que eu vou estar desenvolvendo um curso interativo, algo totalmente novo dentro do mercado que nunca ninguém fez. E 100% gratuito, certo? Bom, então, índice do setor financeiro fazendo aqui esse pivô de baixa, tá? Então, continuação aí para um lado mais negativo. Outro papel, CEMIG. A CEMIG, infelizmente, tá, ela deu aquele contexto do gráfico semanal, mas ela não está parecendo que está ganhando força aí para continuar sua movimentação. Nós temos um trailing stop aqui nessa região de 10,25, e aí nesse caso da CEMIG, se ela perder esse suporte, ela vai abrir um pivô de baixa. Então, para quem está comprado dentro desse papel, é importante colocar o trailing stop aqui na região dos 10,20 aproximadamente. Por quê? Porque o OBV já está negativo e se ela acabar confirmando esse pivô, isso daqui ainda tem uma semelhança de um padrão de reversão, que é aquele padrão de figura conhecido como ombro, cabeça, ombro. Né? Então, importante aí para fazer a proteção desse papel. Semin foi um papel que chamou a atenção de compra, né? Mas como a semana passada não foi uma semana muito boa dentro do mercado, a gente tem um trailing stop que vem conduzindo aqui por essa região de fundo. Se caso ela for perdida ao longo da semana, tem que estopar aí nesse caso da Semin, tá? Então a gente está vendo alguns papéis, né, dando compra dentro do mercado e a gente não está muito agora na tendência de alta. Então tem que proteger, tá? A CPFE3 já tem a tendência de baixa, então CPFE3 nesse caso tem alvo ali para 35 com 94. Estamos vendo que nesse momento, tá, ela tem condições aí até para continuar na sua movimentação negativa, a CPFE3. E vamos deixar ela ali com essa tendência. Inclusive, na semana passada, nós tivemos a FIT, tá? Se eu não me engano, ela reavaliando a nota, né, da CPFE3 e colocou ela como nota neutra, ou seja, ela não tem uma expectativa de alta nesse momento dentro do mercado. Seguindo, nós temos a Copel. Copel, sim, também ativou um pivô de baixa lá atrás, né? Então, o alvo, coloquei aqui, fica nessa região de 11,53, trailing stop pela média móvel de 9 para Copel. A CSNA3, eu vi um padrão comprador, num pivô de reversão, então o trailing stop está aqui abaixo dessa barra de ignição. Caso ela seja perdida, tem que estopar o papel. A gente está tentando uma virada, né, dentro da CSN. Se ela não conseguir virar, ainda não é a hora, então é bom encurtar o stop curto, o alvo longo. Esse é o lema do swing trade, tá? É diferente do day trade, por exemplo. Day trade você entra com bastante volume para pegar pouquinho oscilação de mercado. Swing trade é o contrário, você entra com pouco capital, pouco risco, mas para tentar pegar um alvo longo, né? Uma ação que se desenvolve bem dentro do mercado. Se ela não se desenvolver, faz o corte do papel, não fica aí tentando, tá? Eco-Rodovias chamou a atenção de baixa. E nesse caso da Eco-Rodovias, a gente ainda tem essa tendência, né? Então, o trailing stop ali pelo topo, a gente tem alvo ali na faixa dos 6,17 aproximadamente para Eco-Rodovias.
Assim como a Eletrobras, eu passei durante a semana pelo Morning Call, né? A Eletrobras, ela estava perdendo suporte, trailing stop dessa região, e coloquei como alvo aqui na região dos 41,12, 41,10 aproximadamente. Ela está indo lá para o alvo, né? Então, chegando no alvo, quem entrou fazer uma realização parcial dentro da ELET. A EQTL, mesma situação, ela também chama atenção aqui de baixa, tá? A gente já tinha visto esse pivô sendo rompido aqui no dia 9 de julho, e agora ela está fazendo o que chamamos de um Power Breakout. Então, Power Breakout padrão de continuação. Caso, durante essa semana, esse Power Breakout ele seja ativado, aí a projeção é média móvel de 200 períodos ali na faixa dos 32 e 30 aproximadamente para esse papel. Seguindo, nós temos a IGTI 11, que também me chamou a atenção de baixa, né? Eu passei aqui no domingão da semana passada, ela está indo, né? Então, ao longo dessa semana, até falei com os alunos, faz o training stop pela 9, a alvo está na faixa dos 20 com 31 dentro da IGTI. Depois temos Magazine Luiza, que também chamou atenção negativa, né? Então ela rompeu aquele triângulo simétrico, esse triângulo foi rompido, fez um pullback pela 9, e pelo pullback pela 9 eu estou projetando o alvo ali na faixa dos seus 6,69, carregado pela média móvel de 9 períodos. Ela também continua por uma tendência de baixa. MOTV, antiga CCR, também chama atenção negativa, alvo ali na faixa dos seus 11 com 83, e aí a gente vê, né, que tanto a CCR quanto a Eco Rodovias todas estão indo para uma direção negativa, então é o setor alinhado para baixo nesse momento. Petrobras, para quem tem Petrobras de longo prazo, não tem muito o que fazer, tá? Então, se você tem Petrobras para longo prazo, você mantém as suas ações da Petrobras, tá? Ela não está dando sinal de venda, mas ela também não está dando sinal de compra, né? Então, Petrobras, infelizmente, ela já vem trabalhando dentro dessa lateralização na faixa dos R$ 32 desde 2024, no início do ano, não muda de preço, né? E aí, dentro daqui, é bom porque ela paga bons dividendos. Ao longo dessa última semana, tá, os analistas dentro do mercado, eles estão prevendo que os dividendos da Petrobras vai sair na ordem de 2 bilhões, ou seja, vai ser um dividendo muito bom, ela deve reportar agora aqui no seu balanço. O balanço dela está marcado para o dia 7 de agosto. Vamos ver, né? Essa é uma notícia muito positiva aí para a Petrobras. Tanto é que ela deu uma puxadinha ali ao longo da semana passada, tá? As ações da Rumo também ficam no nosso radar de atenção aqui dentro do mercado brasileiro, só que para baixo, né? Então nós vimos aqui no domingão, na semana passada, que ela estava chamando atenção negativa, ela continua com essa tensão negativa, tem alvo para a região de 15,34 dentro das ações da Rumo. O outro papel que ainda também continua na tendência de baixa é a RDOR, né? Então a RDOR chegou no alvo ao longo dessa semana, estava projetando ali na casa dos 32,30, ela bateu, agora é conduzir pela 9 o máximo que a gente possa conseguir aqui de movimento. Assim como também a Rent, né? Comentei com vocês essa já foi logo lá no primeiro domingão com a ação que eu fiz com vocês. Ela estava chamando atenção de venda, então conversei com os alunos, falei, ó, agora carregar pela 9, alvo ali na faixa dos seus 34,50 aproximadamente, tá? Então continua com o papel aí, o papel chama atenção. E na semana passada, no domingão, eu tinha destacado para a gente ficar de olho na Sabesp. E ela chamou atenção, a Sabesp, na quinta-feira. Ela fechou aqui abaixo do suporte. Sexta-feira, continuou essa movimentação. Então, como que eu fiz a projeção da Sabesp? Topo, fundo projetado e aqui o Fibo reverso. Então, eu vejo o alvo até a faixa de R$ 200. Ali na faixa de R$ 100, né? Na média móvel de 200, na faixa de R$ 100 é um alvo para a Sabesp. Um trailing stop pode ser controlado sempre pela região de topo anterior do calcanhar ali do pivô, tá? Movimento muito interessante ali da Sabesp, tá? Então o OBV também está virando aqui dentro do papel, ela chama atenção de correção depois de ter subido bastante nos 2 últimos anos, agora está parecendo que vai vir uma correção dentro dela e uma correção um pouco maior, né? Não aquela correção pequena. Vale é um problema, né? Vale, ela é um problema há anos, desde 2021, ela dá vários sinais compradores, mas ela nunca consegue, né, se desenvolver tão bem. Esse ano nós tivemos sinal comprador da Vale aqui, tá? Então ela fez o pivô, o OBV muito bem definido. Essa semana vai ter balanço da Vale na quinta-feira, tá? Então o mercado deve trazer bastante volatilidade para ela e ela tem alvo ali para a faixa de seus R$ 63. O balanço não deve vir muito bom dentro da Vale, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão também.
mas ela chama atenção compradora. Vivo virou dentro do nosso mercado. Então, para quem acompanha as ações da Vivo, deixa eu só pegar por aqui, vocês vão ver que as ações da Vivo, infelizmente, ela deu uma virada, né? Então, ela estava trabalhando bem as ações da Vivo, agora virou e está querendo fazer um pivô de baixa. Então, aqui eu já ficaria de olho. Se esse pivô for feito e construído dentro do mercado, a gente tem a virada aqui da Vivo e a correção dela pode ser até a faixa dos R$ 28. Outro papel também que chama bastante atenção e chamou bastante atenção na semana passada, o papel da VEG, né? A VEG reportou balanço, o balanço não foi ruim, o balanço da VEG ele nunca é ruim, né? Mas o guidance está ruim, tá? Então a perspectiva da VEG para o futuro ela está complicada. Inclusive na quinta-feira, os executivos já falaram que estão buscando alternativas à questão das tarifas de 50%, uma vez que a VEG tem fábrica nos Estados Unidos. Mas o balanço ainda jogou as ações mais ainda para baixo. Tá? Então, nós temos como alvo a região dos 33,59. E também Edux, né? Lembra que a gente viu a Edux lá nos primeiros domingão com a ação que eu fiz com vocês? Ela está chegando aqui na faixa dos seus R$ 12, pegando todos os alvos praticamente de FIBO. Outro papel chamando a minha atenção, C&A. C&A na sexta-feira, ela rompeu um pivô de baixa, fazendo um power breakout. O OBV também está bem inclinado agora para baixo. Então, teria um trailing stop dessa região ali pela média móvel de 50, alvo projetado ali para a faixa dos 14,15 aproximadamente. Então, é acompanhar amanhã para ver se ela vai abrir, continuando essa tendência de baixa. Na sexta-feira também foi destaque dentro do pregão aqui no Brasil as ações da Elbor, que subiram bastante, subiu forte, subiu 13,2%. Ela fez um pivô de alta, né? Então eu posso projetar esse pivô da seguinte forma: eu posso pegar esse fundo junto com esse topo e projetar aqui no calcanhar. A gente tem o terceiro alvo ali na faixa dos seus 3,62. É uma ação de risco, mas que seria interessante acompanhar ao longo dessa semana. Outro papel também, as ações da Kepler, que chamou a atenção. Nesse caso aqui da Kepler, ela bateu o alvo ao longo dessa semana e agora o próximo alvo, então, vamos projetar aqui para o 261,8, que fica nessa faixa aqui dos 6,74. MYPK, a gente tinha comentado também no domingão passado. Ao longo dessa semana ela fez a correção, eu trouxe o trailing stop dela para essa região dos 13,44. O alvo projetado está a 15,13. Né? O papel ainda continua. E o volume foi bem legal na sexta-feira, tá? O volume grande dentro do papel, indicando a continuação de alta da MYPK. Só cuidado com o dia do balanço, 6 de agosto. Antes disso, pode ir conduzindo o papel e, de repente, fazer a parcial do papel. Outro papel também tinha passado ali para vocês no domingão, M Dias. Só que a M Dias ela foi com base em gráfico semanal. Ela fez um pivô de alta. Então, ao longo dessa semana, ela terminou fazendo um halt. Vamos ver se ela continua esse movimento positivo. Ela também vai ter balanço ali no dia 8 de agosto. Então, o alvo fica ali na faixa dos seus 28,88 dentro da MYPK. Como também chama atenção, né, Marco Polo chamando atenção de alta dentro do mercado brasileiro. Na semana passada, mesmo com todo o mercado, né, basicamente ruim, o volume descendente, ela está fazendo um padrão de power breakout, que é continuação. Então, a gente tem alvo simétrico aqui na região do topo histórico dela, na faixa de seus 9,13. E a Ser3, que foi também outra ação que a gente viu dando contexto de venda dentro do mercado, ela perdeu o pivô de baixa, ela tem alvo ali para a faixa de seus 7,26 e deve continuar essa movimentação. Então, esses são os principais papéis dentro do mercado brasileiro. Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Na semana passada, nós tivemos o IPCA 15. O IPCA 15 ele trouxe boas notícias, mas, por enquanto, né, como estão vendo aqui pelos analistas, sem gatilhos ainda para revisão. Então, o IPCA ele tá rondando na faixa dos seus 5,30. Né? Então, 5,30 foi o valor que ficou ali em julho. Antes ele estava 5,27. Então, como a variação dele foi pequena, tá? E o valor ele estava estimando que o IPCA 15 ficaria entre o intervalo de 5,19 e 5,33, foi uma notícia aí que deu para segurar dentro do mercado. Mas, não né, como a manchete fala, traz boas notícias, eu não acho que trouxe boas notícias. Eu acho que a notícia é ruim. Tá? Então,
principalmente porque se em junho estava 0,26 e agora julho subiu para 0,33, imagina em agosto que vai entrar 50% de tarifa dentro do mercado brasileiro, tá? Então, assim, aonde eles estão vendo que é a parte boa dentro do IPCA é com relação à questão de serviços, que deu uma melhorada, né? Então, eles estão vendo que assim, a destaque dentro da pressão que fica na parte qualitativa, os aumentos foram neutralizados pelas leituras mais baixas em aberturas importantes, principalmente em serviços intensivos em mão de obra e aluguel. Então, essa é a parte positiva. A parte negativa ficou pela parte de energia elétrica e também pela parte aqui de onde eu tinha visto energia elétrica e tinha mais um outro fator que estava pegando, passagens aéreas, né, que subiram bastante aí nesse último mês, tá? Então, essas são as partes ruins dentro do IPCA. Eu não acho que o IPCA foi tão positivo, mas enfim, vamos ver como que o mercado vai reagir. O mercado não reagiu com essa positividade, tá? O dólar, na sexta-feira, ele deu uma disparada, né? Então ele subiu 0,79. O índice Bovespa, na sexta-feira, ele acabou indo para baixo, né? Então a gente vê que o Ibov ali, pô, ele tá caindo, tá? Então isso tá meio que alinhado, né? A grande questão é agora como vai afetar a questão aí do tarifaço. E aqui para o Brasil, a gente é muito forte, né, com agro. Então, carne e laranja, nesse momento, viraram um termômetro para as negociações que vão daqui a 4 dias. E tem uma preocupação muito grande, né, que está vindo ali pelo Geraldo Alckmin, Haddad, Rui Costa, todos eles estão muito preocupados o que vai acontecer. E aquilo que eu comentei com vocês, o Planalto ele não está vendo que vai chegar num acordo. Isso provavelmente não vai acontecer, tá? Então, isso vai acabar afetando algumas empresas, né? Então, por exemplo, outras empresas que também podem ser afetadas, por exemplo, a Embraer, uma empresa que pode ser bem afetada pela questão das tarifas, né? Empresas de exportação devem ser muito afetadas dentro do mercado. Tem outras empresas que não vai ser tão afetada dentro do mercado, mas algumas aí vão acabar sendo mais afetadas que outras, né? Então, isso é um impacto importante para a gente observar nesse momento dentro do mercado brasileiro, tá? Aqui, ó, eu separei até aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. Se a gente for olhar aqui, ó, tá? A Fitch, ela analisou, né, quais seriam os impactos das tarifas no mercado financeiro. Então, ó, 14 empresas têm exposição ao mercado americano, variando entre 3 e 50%. No grupo de menor exposição, né, entre 3 e 10%, estão empresas como Minerva, Raízen, Petrobras, Texaco, Tupi, Vale, CSN, Uzi Minas, Porto Belo. Agora, com exposição intermediária à questão de tarifas, a gente tem Eldorado Celulose, Suzano e Prio. E a Embraer, por exemplo, ela se destaca como a empresa com maior exposição aos Estados Unidos na carteira, com a participação entre 31% e 50%, o que o impacto da tarifa dentro agora do mercado americano deve ser muito forte para essa ação. Mas o porquê que eu estou comentando sobre isso, tá? Porque a gente vai ter agora a reunião do Copom, né? Então é a quinta reunião do Copom para decidir os juros, que vai ser o destaque dessa semana, né? Então, o último Copom, a gente teve a elevação de 14,75% para 15% da taxa de juros aqui no Brasil, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse momento os economistas eles estão mais preocupados com os juros elevados aqui dentro do Brasil do que, né, os economistas não, a Fitch, né, está mais preocupada com os juros elevados do que com a tarifa do Donald Trump. Então, por isso que ela pontuou quais seriam os impactos de algumas empresas com relação a essas tarifas, né? Então, se você pegar, por exemplo, as principais empresas dentro do nosso mercado brasileiro com peso, então nós temos a Petrobras, né, e a Vale, que são empresas com importante participação, uma participação vai menor, ali de encontro com o mercado americano, exposição entre 3% e 10%, então a tarifa não mudaria muito para essas duas empresas. Assim como também não afetaria muito, por exemplo, o setor financeiro, Itaú, enfim, poderia não afetar tanto. Mas poderiam afetar empresas que seriam empresas de menor relevância dentro do índice, né? Então, o impacto dos juros, eles estão pontuando que seriam pior do que a questão da Selic em si, tá? Então, é uma semana importante dentro do mercado, tá? Agenda importante,
né? Como vocês podem ver, essa semana nós teremos uma agenda importantíssima, que são as decisões de taxa de juros a quarta-feira, tá? Então, quarta-feira tem decisão de juros nos Estados Unidos, decisão do Fed, a coletiva do Fed, e depois aqui no Brasil, o anúncio também da taxa de juros, que está agora em 15%. E é também a semana do emprego, né? Então, a gente tem a ADP na quarta-feira, a gente tem os JOLTS, que vai vir na terça-feira, os JOLTS, se eu não me engano, às 11h30. Cadê aqui? Relatório dos JOLTS, às 11 horas. E depois, na sexta-feira, nós temos aí o famoso payroll, tá? Então, semana do emprego e juros. É uma semana de volatilidade dentro dos mercados, tá? E o dólar aqui em seu destaque para o lado positivo, né? Estamos projetando o alvo ali para a faixa de seus 5,75. Mercado americano continua a todo vapor, né? Então, Nasdaq subindo forte, o S&P também continua forte dentro da sua movimentação. No caso aqui, tá? Do S&P, ele tem alvo ali para 6.700 agora. Dow Jones, provavelmente essa semana vai fazer um topo histórico lá nos Estados Unidos, bem bonito, com alvo ali na faixa de seus 46. Essa semana foi destaque o balanço do Google. Google, nós temos uma posição comprada dentro do Google, que estamos levando pela média móvel de 9. Ela alcançou o primeiro alvo, que era nosso objetivo dentro do Google. Temos também a Amazon, né, que está aí subindo dentro do mercado americano e continua levando pela média móvel de 9. A gente está com alvo em $250. Teve o balanço da Tesla. O balanço da Tesla ele foi extremamente preocupante dentro do mercado americano. A empresa reportou os seus piores números em mais de uma década. E Tesla, nesse caso, as ações caíram, fazendo um triângulo simétrico. Já estamos projetando o alvo lá embaixo. $253 para ela. Essa semana teremos balanço da Microsoft nos Estados Unidos. Então, balanço da Microsoft dia 30, quinta-feira. Quinta-feira não, quarta-feira, né? Quarta-feira, balanço da Microsoft. Então, empresa trilionária reportar balanço. Estamos projetando o alvo na faixa de seus 564. Essa semana é importante também de balanço, tá? Nós temos Microsoft, nós teremos Amazon reportando balanço. A Amazon acho que é na quinta-feira tem Amazon. A gente tem Meta reportando balanço nos Estados Unidos também. Balanço da Meta vai ser na quarta. Da Meta, por enquanto, eu não vejo contexto dentro do papel. E nós temos as ações ali de computação quântica que estamos acompanhando, né? Nesse momento, a gente viu o padrão de compra aqui em RGTI, trailing stop aqui na média móvel de 20. Estamos esperando o alvo ali para a faixa dos 24,27. Beleza? Olha só, pessoal. Então, semana do emprego, semana de balanço... Semana pesada dentro do mercado, hein? Ó, semana do emprego, semana de balanço, semana de decisão de taxa de juros. Tem tudo aí para o mercado segunda e terça ficar bem paradinho, bem contido, porque o investidor não vai querer tomar esse risco. De quarta em diante, aí pode ser que o mercado sim dá uma destravada e uma mexida mais forte dentro do mercado financeiro. Então, vamos acompanhar com calma, tá? Esse é um programa que eu estou fazendo com vocês a todos os domingos, mas, tá? O que eu vou fazer depois? Ao longo dessa semana, como tem decisão de taxa de juros, eu vou vir aqui para a gente falar da decisão de juros, tá? Então, tem a questão aí do emprego, vamos vir aqui falar da questão do emprego. E também acompanha o pitaco do mercado, que é aquela revisão do day trade. Para o day trade, sendo bem sincero, amanhã, não espero muito do day trade amanhã, tá? Infelizmente, o mercado não está ali naquele patamar que a gente gostaria, beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e vejo vocês no próximo episódio aí, seja do Domingão, Pitaco ou qualquer revisão de mercado que eu estiver fazendo aqui junto com vocês. Não esqueçam de deixar o like, super importante, se inscrever no canal e fiquem ligados que eu vou trazer aí um curso 100% gratuito, interativo, tá? Totalmente diferente para vocês em breve. Valeu, grande abraço!